Oração. Muito obrigado, Pai querido que está nos céus, por esta rica oportunidade. Obrigado pelo privilégio da vida, da saúde, e obrigado também por esta oportunidade que mais uma terça-feira tu nos concedes estarmos na tua presença. Senhor, abençoa esta aula, estende as tuas mãos, a tua bondade, a tua misericórdia. Teu Espírito Santo possa iluminar nossas mentes e corações aos teus filhos e filhas no recebimento da tua santa palavra, a mim me dando graça, disposição, humildade, fortaleza para transmitir a tua santa palavra. Muito obrigado. Se conosco nesta noite, dá-nos da tua fortaleza, a tua graça nos basta e continuaremos avançando e rompendo em fé e conquistando no maravilhoso e poderoso nome de Jesus Cristo. Entregamos esta classe aos teus cuidados, aos alunos que já se fazem presentes, aos que ainda chegarão, que teu Espírito possa abençoá-los, sustentá-los, guardá-los de todo perigo, de todo mal, dando-lhes saúde e vitórias em todas as suas dificuldades, desafios e problemas. Obrigado, oramos agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos nesta segunda aula da matéria de hermenêutica e de exegese bíblica. Nesta matéria, nós tivemos digamos, a saída temporária de dois alunos, do irmão Ailson e do irmão Wallison, porque eles já em uma outra etapa fizeram esta matéria, mas vão voltar numa outra etapa, né, na virada de uma nova matéria. E, com pesar, perdemos por circunstâncias pessoais, né? Não, ela me explicou bem, a nossa irmã Évila Germana, então infelizmente ela não continuará conosco, mas é a vida, né? É a vida. Entendemos que os desafios da vida muitas das vezes se impõem e não permitem a continuidade dos projetos, né? Algumas prioridades se colocam na frente e criam alguns obstáculos, entendemos isso perfeitamente. E sempre estamos tendo essa situação, nesse fluxo de entrada e saída, né? E aqui temos hoje uma nova aluna, nossa irmã Francisca Monique Silva Rufim. Parece nome da descendência dos imperadores de Dom Pedro II, né? Dom Pedro I, que eram nomes longos, né? De 8, 9, 10 nomes. Então, Francisca Monique Silva Rufim. Nossa irmã Francisca já está ali, né? Ela é carioca, da cidade do Rio de Janeiro, se não me engano, da área da Penha, área muito conhecida da minha parte, da minha família, que nós dizemos, ó, vamos fingir que nós vamos dar uma saudação entusiasmados. Eu sei, né, que alguns de vocês estão cansados, dia de trabalho, dia de muito esforço, dia de dificuldades, mas vamos fingir que nós estamos cheios de disposição, descansados, já jantados, e vamos então dar aquela saudação para nossa irmã Monique se sentir em casa, se sentir acalentada, se sentir bem recebida, tá bom? O que nós dizemos à nossa irmã Monique nessa noite? Seja Seja bem-vinda em nome de em nome de Jesus. Jesus. Rapaz, vocês fingiram bonito, olha, gostei. O mais bonito que for gravado. Mas, Monique, seja muito bem-vinda em nosso meio. Deus possa lhe abençoar muito, poderosamente, lhe ajudar nesta jornada. É uma jornada Amém. que Amém. vai requerer, claro, esforço seu, né? Nós também E, estaremos nos esforçando para lhe ajudar. E Deus, melhor do que ninguém, vai estar lhe ajudando. Então, estamos amém. aqui batalhando juntos, né? Ninguém vai ficar batalhando sozinho, não. Essa de batalhar sozinho não funciona aqui com a gente, não. Nós somos uma Amém. família, um grupo e vamos avançarmos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos detivemos na página 3 da nossa apostila, não é? Falando sobre os princípios de hermenêutica e de exegese. Na aula passada, nós enfatizamos porque é importante o estudo da hermenêutica e da exegese.
nós iniciamos o quesito 3 aí na página 3, o intuito do autor. Deixa só eu regressar ou voltar nesta parte, que ela é muito importante para nós termos uma compreensão bem ampla sobre isto, né, que é importante, porque muitas pessoas não compreendem porque os escritores da Bíblia escreveram certos textos dentro de uma linguagem que para nós, nos dias de hoje, parece um pouco difícil de ser compreendida e até em alguns textos parece um tipo de um enigma. Creio que você já deve ter tido esta sensação, não é, de estar lendo algumas páginas da Bíblia Sagrada e não ter uma compreensão, um entendimento pleno. Isso é dado a um fator muito interessante, o que vamos agora nos referir. Preste atenção. É preciso tomar em consideração o desígnio ou objetivo do livro ou passagem que ocorrem as palavras ou expressões obscuras, ou seja, quando nós estamos lendo um texto de palavras que desconhecemos, de palavras que não entendemos, é porque essas palavras têm um propósito ou foram colocadas ali para cumprir um propósito que a priori, ou seja, no momento que estamos fazendo a leitura, temos realmente a dificuldade natural em entender aquelas palavras. Esta regra tem importância especial quando se trata de determinar se as palavras devem ser tomadas em sentido literal ou figurado para não incorrer em erros. Convém também deixar-se guiar pelo pensamento do escritor e tomar as palavras no sentido que o conjunto do versículo indica. Isso quer dizer que, em algumas das vezes, estaremos fazendo leitura de um texto que vamos ter a natural dificuldade de interpretá-lo ali de maneira rápida, imediata. Por quê? Porque vai da interpretação ou da forma interpretativa que o escritor, no momento que recebeu a revelação da parte de Deus, colocou por escrito. Lembre-se que os escritores da Bíblia foram em torno de 40. Tomaram-se 16 séculos, perto de 1.600 anos, para a composição de todo o texto bíblico. Obviamente, a gramática, o estilo literário tem que ser levado em consideração. E é aí que residem as dificuldades em alguns textos da Bíblia quando procedemos à leitura. Eu quero levar um exemplo, eu acredito que eu já dei este exemplo, não me lembro exatamente se foi nesta classe do básico em teologia ou do médio ou do bacharel, mas eu sei que eu já falei deste exemplo mais de 3, 4 vezes, mas nunca é demais voltar a este exemplo que vai nos ajudar a identificarmos os 3 métodos de interpretação de um texto. Não está aí na apostila escrito diretamente. Claro, se fosse colocar tudo na apostila, essa apostila disso aqui seria isso aqui. Então a intenção não é fazer desta apostila um manual exaustivo que nos ajudará a interpretar corretamente o texto sagrado, mas nos dar uma base. Por isso que você está vendo aí na sua apostila princípios de hermenêutica e de exegese. Quero convidar todos que tenham aí suas Bíblias, abram no Evangelho de João, capítulo 10. Por favor, alunos sem Bíblia é complicado, não é verdade? Que você tenha pelo menos uma Bíblia digital, se não tiver de papel. E se não tiver de papel e digital, me fale comigo. Que o que não falta aqui em casa pode faltar dinheiro, mas Bíblia, vou te contar. Atrás de mim você já está vendo algumas, não é? Algumas. Então, Bíblia que não falta. E fora aqui na minha frente ainda tem uma outra estante com Bíblias encaixotadas na caixa, novinhas. Para quem precisar, estiver faltando, só me gritar. São Bíblias simples, né? Eu recebo muitas doações
então com alegria estaria passando para o aluno que tivesse alguma dificuldade. Mas eu acredito que todos têm aí um exemplar da Bíblia Sagrada. Evangelho segundo João, capítulo de número 10, versículos 9, 10 e 11. Conhecido demais esse texto. Então, eu estou lançando mão de um texto altissimamente conhecido, porque neste texto nós vamos identificar ou tentar identificar qual é o tipo de interpretação. Se quiser anotar, é interessante que você anote ou no cantinho da apostila ou no seu caderninho de notas, porque esta parte que eu vou mencionar agora, ela não está diretamente escrita na apostila. Claro, na medida que você vai lendo a apostila, Pas- você... Sim, É, senhora. pastor, é o capítulo 10 e qual versículo que o senhor falou? É o que eu vou mencionar agora. Vou mencionar agora. Uhum, Seriam os ok, versículos 9, 10 e 11. ok. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9, 10 e 11. Anote o que vou dizer agora, não é algo muito longo, não é muito longo, mas repito, não está diretamente escrito dentro da apostila, mas na medida que você for lendo a apostila, você vai entender ou subentender o que eu estou colocando aqui agora. Os três tipos de interpretação que encontramos na Bíblia. Existem três, não existem quatro, somente três. O primeiro tipo é simbólico, ou seja, o texto é interpretado através de símbolos. O segundo tipo é a interpretação figurada. O texto deve ser interpretado na base de uma figura de linguagem ou de uma figura de retórica, que nós vamos inclusive estudar algumas delas. E o terceiro tipo de interpretação é a literal, ou seja, você lê o texto e o interpreta tal qual ele está ali, sem mais e sem menos. Então vamos tentar identificar nesses três versículos qual é o tipo exato de interpretação. Se é o tipo simbólico, se é o tipo figurado, se é o tipo literal, tá? Ninguém aqui é obrigado a adivinhar ou saber, porque nós estamos aprendendo, mas eu acredito que para alguns de vocês, se não para todos, é a primeira vez que estarão ouvindo falar sobre isto. Vamos lá. 10:9, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, está escrito: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Leram? Ouviram bem o texto? Ok. Vou fazer algumas perguntinhas para nós, então, identificarmos que tipo de interpretação está neste texto. Quem está falando esta declaração? Quem está falando esta declaração? Quem está dando essa declaração? Jesus? O Senhor Jesus Cristo. Perfeito. É Ele. Minha pergunta: esta declaração que o Senhor Jesus faz nos dá a visão de uma interpretação de qual tipo? Interpretaremos este texto de forma simbólica, figurada ou literal? Simbólica. Nada. Figurada. E eu vou explicar por quê. O que eu tenho aqui nas minhas mãos? Vamos lá. Vou aproximar o máximo possível para todos enxergarem. O que eu tenho aqui nas minhas mãos? Um highlight e, Perfeito. e uma caneta? E uma caneta. Excelente. A irmã Aline está com uma lupa, está com um telescópio muito bom. Um highlight e uma caneta. Minha segunda pergunta: o highlight e a caneta são exatamente iguais ou não? Não. Não. A aparência
pode ser semelhante, mas são completamente diferentes, concordam? Terceira e última pergunta. O que existe de comum entre esses dois objetos? Ou seja, existe entre o highlight e esta caneta alguma função comum, ou seja, que esteja tanto nesta como nesta? Sim, eles fazem a mesma coisa, né? Eles marcam, né? Isto, ainda que de Eles forma marcam. diferente. Sim, Eu posso, com muito esforço, claro, tentar escrever com um highlight. Eu posso. sim, Mas um highlight não foi fabricado para cumprir essa função de escrever, senão marcar. A caneta é diferente. Ela já foi criada com a finalidade de fazer também mais de uma função. Ela escreve e também marca. Esta só marca. Mas, eu repito, eu posso usá-la com muito esforço para escrever. Fica muito estranho, a menos que seja aquela de ponta bem fininha, né? Como é o caso dessa que não é. Você pode ver que não é a ponta fina. Você até pode tentar. Aonde eu quero chegar? Temos objetos parecidos, mas são definitivamente diferentes. Porém, com funções muito parecidas, para não dizer iguais. Isso se chama uma figura de linguagem conhecida como metáfora. Creio que vocês já devem ter ouvido falar desta palavrinha, metáfora. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Metáfora. sim, sim, Ele está me sim, falando uma metáfora. O que é sim. uma metáfora? Eu tenho dois objetos, ou um objeto e uma pessoa, ou duas pessoas totalmente diferentes, mas que entre elas existem funções quase que semelhantes, para não dizer iguais. Aí a minha pergunta, diante desta abordagem que eu estou lhes fazendo: o que tem a ver Jesus com a porta? Vamos lá. Tem alguma coisa em comum entre Jesus e uma porta? Porque ele disse: Eu sou a porta. Acesso, é. Acesso. Isto. Porta é um objeto que dá acesso de um ambiente para outro. Quem tem uma porta, pelo menos uma porta da sua casa? Olha lá. Eu tenho mais de uma. Eu tenho 19. Que pode imaginar uma casa com 19 portas, só tem uma porta de entrada. Mas dentro dos compartimentos da minha casa, ela é de 3 pisos, fiz a questão de contar, 19 portas. É porta no planeta. É porta aqui, é porta acolá e vamos embora. É acesso para tudo quanto é lugar aqui dentro. E aqui é um pouquinho grande, porque é um townhouse de 3 andares. Muito bem. Jesus é a porta. Mas em que sentido Jesus é a porta? Vamos lá. Já descobrimos aí que existem semelhanças entre Jesus e a porta. Mas qual sentido que se aplicaria à pessoa do Senhor Jesus? Posto que a porta é um objeto que dá acesso de um lugar para outro. Qual seria, então, a relação com Figurado. Jesus? Sim, é figurado, excelente, figurado. Mas qual a função de Jesus, uma vez que ele disse: Eu sou a porta? Ou seja, deve ter algo em Jesus parecido com uma porta, não é verdade? Para ele ter dito isto: Eu sou a porta, então vamos lá. O que você imagina que existe de semelhante ou de parecido em Jesus para dizer que ele é a porta? É só pensar rapidinho, que você vai se lembrar. Acesso ao Pai. Isto! Jesus é a única pessoa que nos dá acesso ao Pai. Não existe outra pessoa, não existe religiões, não existe, como diz Paulo a Timóteo, outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Então anote, Jesus, ele é comparado a uma porta. Então isso é uma figura de linguagem chamada metáfora. Por desta forma, aí temos a interpretação figurada. Então, João 10:9 é
figurada, é baseada numa figura de linguagem chamada metáfora. São 21 figuras de linguagem. Está dentro da apostila, toda a lista. Se você não teve o tempinho, né? Está lá no meio da apostila para o fim. Você vai ver as 21 figuras de linguagem encontradas na Bíblia, que temos que conhecê-las para sabermos dar a correta interpretação do texto. João 10:10 diz assim, ó: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que tipo de interpretação você daria a este texto? Simbólica, figurado, literal? Literal? Literal, porque está aqui apresentando tal qual é quem? O ladrão. O ladrão. O ladrão, qual a função do ladrão, basicamente? Ele vem para matar, Roubar. e destruir. Eu acredito que ninguém aqui teve essa experiência de, por exemplo, o ladrão manda uma cartinha para você dizendo: meu amigo, amanhã, 21 de janeiro, às 9 da noite, mantenha a sua janela aberta, porque eu vou entrar, eu vou roubar toda a sua casa, começando pela sala e vou até o banheiro. Assinado seu querido, estimado ladrão. O ladrão avisa que ele vai chegar arrombando a nossa casa. O ladrão chega de repente. E é o que diz aqui o versículo 10. Né? Ele não vem para tomar um cafezinho conosco. O ladrão ele vem cumprir uma função maligna, né? De matar, roubar e destruir. Então aqui a interpretação é literal. João 10:11 diz: eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Qual seria aqui a interpretação? Simbólica, figurada ou literal? Simbólica. Simbólica. Vamos entender por quê. Aqui está se tratando de um símbolo. Minha pergunta: Jesus, em algum momento, foi pastor no seu ministério terreno? Não. Nunca. Para afirmarmos que ele tivesse sido pastor, teríamos que ler um texto nas Escrituras que nos apontasse ele guiando um rebanho de ovelhas, ou de cabras, ou de cabritos, ou de qualquer outro tipo de animais. Mas Jesus literalmente não cumpriu a função pastoral. Entendam? Literalmente ele não cumpriu, ele nunca foi em momento nenhum pastor de animais, né? Porque para ser no sentido de pastor tem que ter ou ovelhas ou cabritos, cabras, vacas, bois ao seu comando. Mas por que Jesus aqui ele é tido como símbolo de pastor? Vamos lá, é só pensar, não tem Ele dificuldade. pastorou os discípulos, né? Pastorou as pessoas, o povo, né? Isso. Todo naquela época, né? Exato, o pastor cuida, orienta, dirige, alimenta, ensina, assim como o pastor literal de ovelhas o faz, Jesus também o faz. Só que lembre-se, Jesus aqui é um símbolo, não é uma figura. Ele não era literalmente nunca foi pastor de ovelhas, senão um símbolo de pastor e um símbolo de várias outras atividades que vamos, claro, no transcurso da nossa matéria entendermos. Então, aqui temos já detectados 3 níveis de interpretação da palavra de Deus. Então, todo o texto deve ser analisado começando por aí. O texto que eu estou lendo, sua interpretação, ela é simbólica, figurada ou literal? É claro, haverão textos que a dificuldade será um pouquinho maior, que vão deixar você entre a faca e a cruz e o punhal, que seja. Aqui nós temos exemplos, né? Aqui da apostila, né? O apóstolo João, no fim do seu evangelho, alguns textos nós não vamos omitir de lê-los, né? Porque nós temos aqui uma grande, enorme quantidade de textos, então vamos ler os textos mais importantes e relevantes para compreendermos melhor essa matéria. Lucas, no começo do seu evangelho, o apóstolo Paulo, ele se deixa
a fazer deduções, não é? Como está aí o texto de Gálatas 1:7, Gálatas 1:6-7, Romanos 1:6-7, 1 de Timóteo 3:4 e também Números 1:1 dá um tipo de chave ou chaves. Nossa irmã Camila acabou de entrar, mas quando ela estiver já liberada, abriria o seu vídeo para nós cumprimentarmos, né, a nossa irmã que está chegando agora. Claro, numa corrida grande, mas daqui a pouco a irmã Camila já vai estar com o vídeo aberto e estaremos cumprimentando, saudando a nossa nova aluna. Perfeito. Vamos ao ponto 4, paralelismo e correlação. Outra coisa importante para sabermos interpretar corretamente o texto sagrado é nos valer de textos paralelos ou correlatos. O que isso quer dizer? Textos que falam do mesmo assunto, do mesmo tema, da mesma abordagem. Isso a Bíblia está riquíssima de textos, apesar que temos em alguns momentos dificuldades de fazermos estas correlações ou paralelismos. É indispensável consultar as passagens paralelas, explicando as coisas espirituais pelas espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Duas dicas aqui que damos. As passagens verbais que ocorrem com as mesmas palavras. As passagens reais, né, quando se trata do mesmo assunto, ou se põe a mesma doutrina, como no caso, por exemplo, dos evangelhos. Eu já falei, se eu não falei, volto a falar. Toda a Bíblia, quase todas elas, essa aqui é uma Bíblia de estudo, ok? A maioria das Bíblias possuem lá no finalzinho uma coisa chamada concordância resumida da Bíblia. Aqui eu tenho uma concordância resumida. Como é que eu descubro que eu tenho uma concordância resumida? Você pode dar uma olhadinha lá no fim da sua Bíblia, se você vê em ordem alfabética uma lista de nomes, de palavras. E esta lista de palavras ao ladinho vai conter a menção dos textos bíblicos que você pode localizar as palavras assinaladas. Exemplo: perdão, pecado, salvação, Espírito Santo, tudo está aqui. Isso chama-se uma breve concordância bíblica. Existem livros em separado que são excelentes concordâncias. Eu, por um esquecimento, eu não consegui, mas eu vou fazer entre hoje e amanhã uma postagem no grupo de uma concordância bíblica muito boa. Ela é muito prática, ela é acessível, está na faixa de $35 e você pode adquiri-la no Amazon, tá? É a concordância bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil. Irmã Camila Barbosa. Aqui está, nós temos a nossa segunda nova aluna. Pode abrir o seu áudio, por gentileza, por um momentinho, se puder. Agradeceríamos. A paz Isto. do Senhor. Paz do Senhor, um grande prazer, uma grande satisfação, né? Muito corre para lá e para cá, dificuldades às vezes de comunicação. Essa é a América, né? É a terra das pernas longas, né? Eu costumo dizer que a América não é avestruz, mas tem pernas longas e corre muito rápido, e isso às vezes sobrecarrega um pouquinho a nossa vida. Mas o que nós dizemos? A nossa irmã Camila Barbosa, já saudamos a nossa irmã Francisca Monique Rufim, e agora a nossa irmã, essa aqui mais curtinho o nome, né? Camila Barbosa de Souza, né? Irmã Monique é da realeza, né? Não estou dizendo que a irmã Camila também não seja, ela é filha do rei também, só que o nome é mais curtinho. Que nós dizemos para a nossa irmã Camila Barbosa? Ó, finge. Seja Seja bem-vinda. bem-vinda em nome de Bem-vinda, em Jesus. nome de Jesus. Vocês estão fingindo bem demais, meu Deus. Obrigado. Deus abençoe, irmã Camila. Seja muito bem-vinda ao nosso meio. Que a boa Amém, mão de Deus obrigada. seja com a senhora, que possamos ser de bênção na sua vida, né? Como digo, possamos, todos nós, não é apenas Amém. nós aqui, professores, mas todos nós, alunos,
possamos ter a senhora com o máximo carinho, máximo respeito, máxima consideração e pode contar conosco, né? A senhora está aqui é para participar e também ser ajudada, né? Na qualquer dificuldade, a senhora grita. Grita que nós estamos aqui para lhe socorrer. Olha já. Amém. Ô Deus é pastor bom. Luiz, ô Sim, pastor Luiz. senhora. Então, Fale. as Bíblias que o senhor comentou na primeira aula que eu vi o vídeo, né? Essa a Sim, gente encontra no Amazon, essas Bíblias? sim, sim. Um bom número delas, porque a senhora, não sei, eu não sei até que ponto a senhora está habituada a comprar no Amazon, né? Eu acho que eu já estou para fazer uma sociedade com a Amazon. Pensa numa pessoa, todo dia está chegando. Pastor é rico? Não, sou da graça de Deus, eu sou rico, mas é praticamente quase todo dia que eu estou comprando no Amazon. Porque no Amazon a senhora há de convir, né? Eu creio que a senhora já conhece o Amazon. A senhora encontra quase de tudo, para não É, dizer tudo. A senhora encontra um frasco de aspirina a um dicionário deste tamanho, entende? E não somente em inglês, mas em outros idiomas. Então, no Amazon tem muito material em português disponibilizado. sim, Então, sim. valeria a pena dar uma olhadinha, né? Não são muitos, mas tem. Tem. Se a senhora tem interesse em querer ter um material um pouco de baixo custo, eu posso lhe recomendar uma livraria evangélica em Massachusetts, na cidade de Danvers, de um pastor muito amigo nosso, pastor Valentim, e ele vende a um precinho bem camarada, dá desconto e até parcela, dependendo do valor da publicação. Depois, se a senhora quiser, eu posso postar ou no grupo ou no seu privado o número do Sim. telefone do pastor Valentim, que vai lhe ajudar demais a ter acesso a uma boa literatura em língua portuguesa, incluindo as Bíblias que nós ali fizemos menção. Sim. Vamos então, meus irmãos, como eu já lhe disse, a concordância geralmente tem no finalzinho das Bíblias de estudo, mas eu vou postar no grupo do WhatsApp uma concordância bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil, que você pode encontrá-la também no Amazon ao preço de 30 a 35 dólares. Ou seja, você vai ter a lista do grande número de palavras que aparecem na Bíblia e os textos. O importante é você ter a localização destes textos. Vamos agora passar as diferenças básicas. Estamos na página 3, irmã Camila. Diferenças básicas entre a hermenêutica e a exegese. Elas são diferentes? Sim. São duas ciências da teologia que têm em si diferenças. Elas trabalham coligadas, elas trabalham unidas. Só para você entender melhor. A hermenêutica, ela cumpre o papel de nos ajudar a interpretar corretamente o texto dentro de um conjunto de leis. Algumas destas leis são conhecidas como as leis do contexto. Vamos estudar um pouquinho lá na frente. Outra parte destas leis reside na chamada figura de linguagem, nas figuras de linguagem. Se você quiser ir lá para o meio da apostila, você vai encontrar a listinha das 21 figuras de linguagem, que vamos passar por elas, né? Algumas delas um pouco rápido, outras delas um pouquinho mais em detalhes. Quando lançamos mão deste conjunto de regras, ou seja, pela lei dos contextos e também pela lei das figuras de linguagem, estaremos dando uma interpretação correta ao texto bíblico. Por quê? Nenhum texto bíblico pode e deve ser interpretado de forma isolada. Isso não existe. Aliás, existe sim as seitas, as heresias, e inúmeras, eu falo isso com profundo pesar e tristeza, inúmeras denominações evangélicas não levam em consideração sobre estas regrinhas. Aliás, nem sabem que esta ciência chamada hermenêutica e exegese existem. E por não saberem, e alguns sabem e as desprezam, é fácil demais você pegar qualquer texto e dar a sua própria interpretação.
A teologia chama do momento que você interpreta o texto, a sua maneira de pensar, a sua maneira de entender, chama isso de exegese, não exegese com EX, senão ei com EI, exegese. Tente memorizar esse nome, exegese, que é a linha de interpretação própria, pessoal, que decidimos dar a um texto das Escrituras Sagradas. Ok. Qual é a função da exegese? Avaliar o que o autor, no tempo que ele recebeu a revelação e a escreveu, quis dizer para a audiência da época que ele estava escrevendo o texto, e se este significado, além de alcançar a audiência daquela época, se ela tem significado também para nós, nos dias de hoje. Ou seja, se o significado ele é atemporal. Olha que coisa estranha. Existem textos na Bíblia cujos significados são temporais. O que isso quer dizer? Foram localizados, ou o significado só serviu para aquela época, daquele momento, lá atrás, no passado. Mas está registrado na Bíblia. Mas não tem aplicação direta nenhuma para nós nos dias de hoje. Olha só que interessante. Estão ali, mas fazem parte de um contexto. Então nós vamos devagarzinho começar a entender a função da exegese. A exegese também vai nos ajudar a entender um pouco, só um pouco, não há intenção não é entrar numa profundidade. Como funcionam os idiomas bíblicos originais, ou seja, como funciona o hebraico e o aramaico, que foram as línguas usadas para a redação do Antigo Testamento. E como funciona o grego koiné, o grego do povo, língua usada para a redação do Novo Testamento. Então, temos que levar tudo isso em consideração. Vamos entrar então agora nas diferenças básicas. Está aqui, página 3. A hermenêutica é a agrupação, o conjunto de leis e princípios de interpretação do texto bíblico. É o que eu acabei de falar. A palavra provém do grego Hermes, que na mitologia grega era o porta-voz dos deuses, seu intérprete. Hermes era filho de Zeus, chefe dos deuses. No paganismo romano, o deus Mercúrio equivale ao grego Hermes. Mercúrio era o filho de Júpiter. Esta alusão que eu estou fazendo aqui, que é ligada à cultura e à mitologia grega, olha que interessante, está registrada na Bíblia. Vamos ler esse texto? Talvez você já passou por ele e nunca percebeu isso. Atos 14:12. Olha que interessante. Ué, a Bíblia fala sobre elementos da mitologia grega? Claro! A Bíblia é um livro fantástico, de uma profundidade tal que muitas das vezes duvidamos e ignoramos, não é? O que contém dentro dela. Atos capítulo 14, versículo de número 12. Todos acharam? Atos capítulo 14, versículo 12. Atos 14, 12. Lemos a palavra de Deus. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este o falava. Interessante. Veja que interessante. Júpiter é o relativo a Zeus. Vou explicar a vocês. Na mitologia grega, Zeus é o principal dos deuses. Zeus, na mitologia romana, era Júpiter. Oh, que interessante! Na mitologia grega, o que levava as mensagens, o deus que levava as mensagens, era Hermes. Mas na mitologia romana, o mesmo deus era chamado de Mercúrio. Então, Atos 14, 12 está se referindo no contexto da mitologia romana. Mas originalmente esses deuses
Estão me entendendo ou me explicando? Eles são originários da mitologia grega. Só que os gregos, se você estudar um pouquinho ou pesquisar, com o passar do tempo, eles se infiltraram dentro da cultura romana. E no momento que eles se infiltram, entram dentro da cultura romana, é lógico que muda-se um pouco a roupagem, ou seja, os nomes, mas não a essência, não o conteúdo pagão, né? O conteúdo mitológico, o conteúdo até fetichista. Ó, que interessante. Então, olha que, não sei se alguém já tinha percebido isso na leitura de Atos, a menção desses deuses da mitologia grega? Sejam sinceros, alguém já tinha percebido? Ninguém, só o pastor Francisco que eu estou vendo ali acenando com seu rostinho, né? Eu estou ligado. Se o pastor Francisco não está ligado, todos nós daqui temos que desligar a tomada, mas o pastor Francisco está super ligado. Vamos lá. Vamos em Atos 19:35, também outro texto que faz menção deste episódio. Atos 19:35. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões, Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Uau, 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 Júpiter. Na mitologia grega, Diana é Minerva. Opa, Diana é Minerva. Então aqui estamos lendo também no contexto da mitologia romana, né? Diana e Júpiter, que é o mesmo Zeus da mitologia grega, ou seja, só muda a roupagem. Então esses são os dois textos, se você quiser anotar aí na sua apostila, que se referem aos deuses da mitologia greco-romana. Ainda que aqui estão expostos os nomes romanos, não gregos, perfeito? Mas a origem da adoração desses deuses foram com os gregos, com a mitologia grega. São os dois únicos textos da Bíblia Sagrada que você vai ver a menção destes deuses. Vai ter outros textos, mas que não seriam deuses, seriam semideuses, que está dentro de Atos dos Apóstolos, enfim. Isso aqui é muito interessante. Vamos agora então à exegese, só para você entender a origem da palavra hermenêutica. Já a exegese é o estudo do significado do texto bíblico, portanto, trata com os idiomas originais da Bíblia, sobretudo nos aspectos. Não se preocupe, nós não vamos estudar nada de grego, nada de hebraico, para ninguém quebrar a cabeça. Ei, pastor, pelo amor de Deus, não entra na minha cabeça. Grego, nem hebraico, que dirá a língua portuguesa que eu tenho tanta dificuldade em dominar. Não, isso é só quem se animar, chegar lá no bacharel, lá no último estágio do nosso curso. Então a gente está indo etapa por etapa, começando no básico, depois os que se animarem fechando o básico, passamos para o curso médio e depois para o bacharel em teologia. Mas a exegese, ela analisa, entende? Os idiomas originais para nós detectarmos o significado. O que o autor quis dizer quando ele escreveu aquele texto? Aí se usam três ciências dentro da exegese para fazer esse tipo de avaliação. Está aqui, ó, morfologia, que é o estudo do idioma bíblico em estudos, se é o hebraico, o aramaico ou o grego koiné. Lexografia, que são as distintas funções das palavras isoladas do texto bíblico em estudo. E a sintaxe, isso tem muito em língua portuguesa e o povo detesta, alguns, né? Não digo todos, língua portuguesa. Não me fale de sintaxe, que é o meu bicho papão, né? Nos vestibulares da Unicamp, da Unirio, falava-se muito, até hoje fala-se, né? Sobre a importância da sintaxe
na língua portuguesa. Então, nas línguas bíblicas também tem o estudo da sintaxe. Qual é a função? As distintas funções das palavras bíblicas quando são combinadas no discurso. Mas a gente não vai entrar nesses pormenores. Isso aqui é apenas a nível informativo. E vale a pena, continuando na apostila, recordar e frisar que o vocábulo exegese, etimologicamente, falando na raiz da palavra, provém do grego ex, que quer dizer fora, a partir de, somado ao prefixo, ao sufixo egesis, que quer dizer texto. Então, exegese literalmente quer dizer tirar. Também significa extrair de, traduzir, narrar, interpretar. Este último sentido é o mais usado frequentemente na teologia. A hermenêutica, que é a exegese aplicada, exerce uma função essencial no processo do estudo teológico. O estudo, preste atenção nessa palavrinha, pode tropeçar alguém aqui, ó. O estudo da canonicidade procura determinar quais são os livros que trazem o seu cunho, a sua marca da inspiração divina e quais não o trazem. Se você está se lembrando, a palavra canonicidade, pode escrever em algum ladinho aí, quer dizer teor da inspiração e autorização da parte do Espírito Santo. Isso quer dizer, quando nós dizemos o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, todos já ouviram falar do livro do profeta Daniel, ele é definitivamente um livro canônico. O que é um livro canônico? Canônico quer dizer inspirado e autorizado pelo Espírito Santo. Porque além dos 66 livros conhecidos como canônicos, ou inspirados e autorizados pelo Espírito Santo, nós temos 7 livros que não são canônicos, que estão dentro das Bíblias católicas. São chamados os apócrifos. E temos ainda mais 7 livros que também não são inspirados, chamados deuterocanônicos. Estes 7 livros, que não são os apócrifos, que são outros 7, estão nas Bíblias das igrejas católicas ortodoxas. Olha só! Então, as igrejas católico-ortodoxas, que são lá da Grécia, da Turquia, eles têm, além dos 66 livros, eles têm 14, 7 mais 7. Uau! Um total de 80 livros no seu todo. Que loucura! A Igreja Católica tem 73, os 66 canônicos, Católica Romana, correto? Mais 7. Mas a Católica Ortodoxa tem 66, 7 e mais 7. Meu Deus! Mas nós não vamos aqui tomar o tempo falando nem dos livros apócrifos e nem dos livros deuterocanônicos. É só para os irmãos entenderem o significado da palavra canonicidade ou canônico, que quer dizer inspirado e autorizado pelo Espírito Santo. Então é corretíssimo você dizer toda a Bíblia é canônica, ou seja, toda a Escritura, os 66 livros nesse caso, são inspirados e autorizados pelo Espírito Santo. O pastor, desculpa, é canonizado que o senhor falou? Canonizado? Não. Canonicidade. 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 Está na apostila, canonicidade. Está na apostila? Isso, está aí. Okay. O adjetivo seria canônico, né? Então, canonicidade é o substantivo. Canônico seria o adjetivo, né? Para nós dizermos que o livro de Êxodo é um livro canônico, ou seja, autorizado, inspirado pelo Espírito Santo. Continuando lá na última frase da página 3, lá embaixo. A crítica textual tem por finalidade averiguar o fraseado primitivo de um texto, que é um outro recurso, né, que se usa
para interpretar corretamente um texto. A crítica histórica estuda circunstâncias contemporâneas que constituem a composição de um determinado livro. A hermenêutica, isso aqui é importante, ó, importantíssimo isso aqui, é fundamentalmente uma codificação dos processos, que em geral utilizamos em um nível inconsciente para que possamos entender o significado que outra pessoa tentava transmitir. Somente quando algo, olha lá, coloquei em negrito, bloqueia nosso entendimento espontâneo da mensagem de outrem, é que então reconhecemos a necessidade de algum método que nos auxilie na compreensão daquilo que tal pessoa pretendia dizer. Os bloqueios ao entendimento espontâneo da comunicação de outra pessoa surgem quando há diferenças na história, cultura, língua ou filosofia entre nós e aqueles que estão falando. Nós vamos dar vários exemplos daqui a pouco, vários exemplos, né? Vocês vão entender alguns textos muito estranhos e difíceis que na primeira leitura criam um bloqueio à nossa compreensão. É importante ressaltar que a exegese bíblica, sim, procura responder à interrogação do estudante da Bíblia. O que significa este texto bíblico no idioma original? Ou seja, qual é o sentido real e exato do texto? O sentido original, olha que importante isso aqui. O sentido original do texto. Quando você tenta extraí-lo do hebraico, aramaico e do grego koiné para o português, ele abrange basicamente 5 pontos de destaque. Quer dizer que eu tenho que levar em consideração esses 5 pontos para eu ter o correto significado daquilo que eu estou lendo na Bíblia. Primeiro, o idioma original do texto bíblico. Esse texto que eu estou lendo foi escrito originalmente em qual língua? Hebraico, aramaico ou grego koiné? Letra B. A ocasião do texto bíblico, ou seja, o tempo ou a época em que o texto bíblico foi escrito. Isto envolve profundamente a história bíblica. Vamos dar aqui um exemplo? Eu vou dar aqui 4 acontecimentos. Prestem bastante atenção aqui, ó. Eu vou mencionar aqui 4 acontecimentos bíblicos. Aí eu gostaria que um ou dois alunos me colocassem na ordem cronológica, ou seja, na ordem, na linha do tempo. Prestem bem atenção sobre os 4 acontecimentos. Deixa eu puxar aqui meu caderninho de notas, que eu já tinha aqui escrito os 4 acontecimentos. Primeiro acontecimento, o êxodo, ou seja, a saída dos filhos de Israel do Egito. O segundo acontecimento, a chamada de Abraão. O terceiro acontecimento, o nascimento de Sansão. Já ouviram falar de Sansão? Sansão, o homem mais forte que a Bíblia menciona. Tinha uma força física brutal. E a ocasião da inauguração do primeiro templo de Israel. A ocasião do primeiro templo. Vamos tentar colocar isso em ordem cronológica? Vou repetir. Os 4 acontecimentos são: primeiro, o êxodo; segundo, a chamada de Abraão; terceiro, o nascimento de Sansão; e o quarto acontecimento, a inauguração do primeiro templo de Israel. Qual seria a correta ordem no tempo? Vamos lá. Êxodo, Diga, continue. aliás, não. A chamada de Abraão, primeiro. Ok. Depois, a saída do povo, Moisés, né? Êxodo. Perfeito. Depois,
Eu confundo. Nascimento de Sansão. Ok? E por último, primeiro templo, correto? Ok. Algum outro aluno para a gente aqui fazer então as avaliações finais? Algum aluno? A ordem que nós damos aqui é o êxodo, a chamada de Abraão, o nascimento de Sansão e a inauguração do primeiro templo israelita. Qual seria a ordem exata no tempo? Chamada de Abraão em Gênesis, Ok, a saída do povo lá em Êxodo, né, como já está, o Êxodo, perfeito, o nascimento de Sansão, Juízes, perfeito. correto? Agora esse último aí me fugiu da mente. Ok. Todos estiveram muito próximos e parabenizo, né? O nosso irmão André e o nosso pastor Francisco, esse é o correto. Na linha do tempo, o primeiro acontecimento é a chamada de Abraão, que se dá perto de 3.500 a.C. Aí vem o Êxodo, que se dá perto de 1445 a.C. Depois o nascimento de Sansão, que se dá perto de 1210 a.C. E depois a ocasião do primeiro templo. Isso se dá em torno de 970 antes de Cristo, na inauguração do templo por Salomão. Isso é muito importante, irmãos, termos em mente, pelo menos de forma aproximada, a história bíblica, porque eu já vi pregadores renomados, e você só presta atenção lá no YouTube ou no Instagram, que eles conseguem inverter a ordem do tempo. Colocam Moisés abraçando Jó, o patriarca Jó. Interessante, né? Eles colocam o profeta Isaías caminhando ao lado de Jacó. Só se ressuscitou, teve um sonho. É bem curioso. E isso estou falando de pregadores renomadíssimos. E o povo diz amém, aleluia. Mas como você vai dar amém, aleluia, para algo que não está batendo, não está encaixando, entende? É importante você ter essa noção de história bíblica para entender a linha da continuidade da história bíblica. As Bíblias de estudo, dou essa dica, irmão. Se você gosta de ter uma Bíblia de estudo, elas têm lá, ou no início ou no finalzinho, uma espécie de mapa cronológico, um mapa da cronologia da história bíblica. Isso vai lhe ajudar muito a entender a Bíblia em ordem cronológica. Existe, inclusive, uma Bíblia, se você não sabe em língua portuguesa, chamada Bíblia Cronológica, que ela mostra os fatos bíblicos na sua ordem. Não está mostrando pelo livro mais antigo, porque se a gente for se basear a Bíblia pelo livro mais antigo, o mais antigo é o livro de Jó e não de Gênesis. Muita gente pensa que o livro mais antigo da Bíblia Sagrada é Gênesis, mas não é, é Jó, que foi redigido, Ô, pastor, sim, nesse caso, igual, não é fugir muito do assunto, mas só coisa rápida. certo? A questão de Jó ser o primeiro aí, né? No caso, Abraão veio da linhagem dele, então? Não, não, Tipo assim, porque o pai dele ali não vivia na terra de Uz, não. ou não tem nada a ver? Não Ur. Ah, sim. Há uma diferença na letrinha. Os nomes são parecidos. Ó, o Z e o R. Não tem nada a ver, nada, absolutamente nada. A terra Ah, de Uz, da onde veio Jó, é o norte da Arábia Saudita atualmente. E a terra de Ur seria o país chamado Kuwait, lá na saidinha do Golfo Pérsico. Aí entra conhecimentos de geografia bíblica. É o que vamos entrar aqui na letra C, né? O lugar do texto bíblico, né? Isto envolve geografia bíblica. Deixa eu perguntar a vocês. Monte Sinai. Qual a importância do Monte Sinai na Bíblia? Foi lá que aconteceu tudo com, com Moisés, é isso? A entrega das tábuas da É lei a se deram estraga ali. das tábuas, sim, sim.
excelente irmã Monique. E o Monte Horebe? Qual o acontecimento bíblico que envolveu o Monte Horebe? O fogo, o altar. Não. Não, foi aparecimento, o Monte Horebe não foi um monte que Deus se apresentou para Moisés quando ele né, se apresentou para Moisés e Moisés estava lá, foi para o monte, ficar não Olha, sei irmã quantos Monique, a dias. senhora tá batendo bola direta, só tá fazendo um gol atrás do outro. Então agora fecha o que a senhora falou antes e fecha o que a senhora falou depois. A senhora vai perceber algo curioso. A senhora vai se dar conta do que acabou de falar agora. Não, a senhora falou um negócio assim muito bem colocado. Tanto a primeira abordagem, consegue se lembrar, como agora essa segunda abordagem. Aí a senhora pega as duas e junta. E aí a senhora vai chegar a uma conclusão curiosa. Foi Super curiosa. foi as tábuas, né? Que foi os mandamentos, né? As tábuas, não é isso? E foi a aparição foi quando Sarça Deus falou. ardente. Hã? A sarça ardente. Não, ainda não pegaram. Não, não. Olha só, presta atenção. Estou falando do local, Monte Sinai. Uhum. Perfeito. A entrega das tábuas. Aí o local aonde a sarça apareceu, qual é o local? Horebe. Só que nós não associamos, presta atenção, isso é sério, que o Horebe e o Sinai é exatamente a mesma coisa. Hã? Exatamente a Monte mesma de coisa. Deus. Exatamente a mesma coisa. É o mesmo lugar. Só que a Bíblia muda as configurações de acordo com a época e com a região. Horebe era conhecido pelos midianitas. E Sinai pelos hebreus. A Bíblia tem dessas coisas. Isso nos dá muita dificuldade, às vezes, em entendermos a geografia bíblica. Sim, sim. Como por exemplo, Mar de Tiberíades. Que mar é este? Que papel esse mar ocupou na história bíblica? Desculpa, eu nunca nem ouvi falar. É o Mar da Galileia, Mar. pastor? Ah, é o Isto, Mar da acertou na Galileia? mosca. Olha só, te vi lá daqui a Olha semana. só, Nossa! é o acidente geográfico da Terra Santa que tem 4 nomes diferentes. 4, pouca gente sabe disso. Conhecido mais como Mar da Galileia, mas ele é também chamado de Lago ou Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré ou Lago de Quinineret. Sim, senhor. Nossa, então confunde a pessoa, tanto nome assim. Exata, porque são nomes dados segundo as épocas que transcorreram a história bíblica. Olha só. E pouca gente sabe disso porque tem que entrar no estudo da geografia bíblica. A outra pergunta, nós estamos aqui, Rafa, fazendo umas perguntinhas para nós entendermos a importância da geografia bíblica. Pastor Francisco, por gentileza, com a palavra. Está fechado o seu áudio. Não, só para fechar aquilo que o senhor falou do Monte Sinai e do Monte Horebe, eu fui dar uma olhada nos mapas aqui e justamente condiz com o que realmente o senhor falou. Quando ele apresenta aqui o Monte Sinai, aí ele abre um parênteses e coloca Horebe na frente, simbolizando que é o mesmo lugar. É o mesmo lugar. Isso é por causa das diferenciações E é onde de Deus fala línguas. com Elias também, pastor? Não, aí esse é outro, calma, vamos devagar. Não, parece ter uma relação ali. Parece, mas a distância é sensível. Por exemplo, o Mar de Refidim. Que local era esse na Bíblia? Mar de Refidim. Pouca gente sabe, pouquíssima. Em 50 anos, você pode não acreditar, eu fiz essa pergunta, só 2 pastores conseguiram me responder. Porque um deles morou colado com o Mar de Refidim durante 15 anos. Aí ele sabia, pastor, só tá brincando comigo? Eu morei lá 15 anos. Eu falei, sério? Então me diga. O que é o Mar do Refidim? Ele já deu a resposta, eu me assustei, uau. E o outro era um geógrafo.
um geógrafo, então ele respondeu na mosca. Ninguém tem ideia? Mar O Vermelho? mar... Nada que ver. O mar de Refidim é o Mar Morto. Isso que eu ia É o, falar. Nossa, eu fiquei com medo de falar. é Eu o ia falar Mar o Mar Morto. Morto. Que na Bíblia, preste atenção, ele é chamado de Mar de Refidim ou Mar Salgado. Nunca na Bíblia, anote isso, na Bíblia você nunca vai encontrar Mar Morto. Não vai encontrar, não vai encontrar. É interessante, Mar Morto é denominação moderna, dada depois de 1942. Oh, outra coisa que você também nunca vai encontrar na Bíblia, Mar Mediterrâneo. O nome Mar Mediterrâneo foi dado a partir do século XVI pelos italianos. Oh, que curioso! Na Bíblia você vai encontrar Mar Grande. Como é que é E o nome, vários, pastor? hein? Como é que é o nome desse mar? Mar Mediterrâneo. Não, o outro. O quê? Redfim, Redfin. Redfim, que é o Mar Que é o Morto. Mar Morto, né, no É o caso. Mar Morto, e na Bíblia é chamado de Redfim ou Salgado. Mas o Sal... pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a isso que o senhor está falando, as interpretação da Bíblia e sobre o aramaico, o hebraico, né? E o grego É, koiné. sim, então, eu tô pensando que, para mim, eu gosto muito do hebraico e aramaico, e tem Bíblias hoje em dia. Tem uma menina que nasceu em Israel, ela tem umas publicações de umas Bíblias agora, e ela bota em português e bota ao lado as palavras em hebraico, em Sim, senhora. aramaico, para para explicar para as pessoas Sim, sim. verdadeiramente o nome original, como Jesus, várias Sim, sim. palavras. E eu Sim, acho sim. que eu vou pegar essa Bíblia, porque me encanta muito o aramaico e o hebraico. Ela já existe disponível em português. Ela é chamada Bíblia Interlinear. Interlinear, porque vem uma linha em português e outra linha paralela no idioma original e uma terceira linha com a pronúncia figurada. Essa Bíblia existe pela Sociedade Bíblica do Brasil. Inclusive, ela é um pouquinho cara e ela é um pouquinho assim trabalhosa porque ela é dividida em volumes. Ela não é um só Hum, volume, entende? Tem inglês também, tem espanhol, tem muitos idiomas. Eu sim, gosto muito no inglês, que ela é bem compacta, ela consegue colocar tudo em um só volume, certo? sim. A Bíblia, palavra-chave, só para dar um toquezinho para a gente avançar. A Bíblia, palavra-chave, é uma Bíblia que muito se aproxima de mostrar as palavras no original. Guarde esse nome, Bíblia, palavra-chave. Só que você tem que aprender a usá-la. Ela tem um conjunto de códigos, mas você destrincha todos os originais da Bíblia através dela. Bíblia, palavra-chave. Eu tenho ela aqui atrás, deixa eu ver aqui. Ixi. Seria esta, ok? Oh. A publicação é da CPAD, E ela é completa, né? A Bíblia é completa, né? Essa mas você tem que aprender a usá-la porque ela está lá, aqui no finalzinho, ó, nessas Uhum. últimas páginas, Sim. tem uma espécie de manualzinho, tipo para ajudar a entender os Uau, códigos. Se uau. você não conhecer os códigos, como funciona, você está lendo como estivesse lendo em chinês. Mas ela é completa. Essa Bíblia hoje nos Estados Unidos, em português, está custando perto dos $200. Você Uau. pode conseguir ela mais barato, por 120, 130, mas abaixo de 100 você não encontra, Sim, tá? sim, sim, sim. E é a mesma essa que eu vou mostrar para vocês, né? É muito interessante essa matéria que nós estamos estudando. Só um momentinho que eu vou só me levantar aqui para alcançar a mesma Sim, sim, que é sim, original em inglês. sim. Essa é a original em inglês. Ela é chamada de Keyword Bible. Fantástico. Fantástico. Inclusive, em inglês, ela é um pouquinho mais completa do que em português. Infelizmente, Uau. né, as obras
Em inglês, elas mantêm muito da originalidade. E Sim, já as traduzidas, como em português e espanhol, já sofrem um pouco de diluição, né? Perda de conteúdo. Então, se sim, você lê inglês e pode ter esse material, eu vou postar também no grupo, as duas. Se sim. você pode ter ou essa ou em português, você está com uma ferramenta tremenda, caso você goste de entrar na profundidade do texto bíblico. Outra coisa, além da geografia bíblica, isso que eu estou falando é de uma importância doida, irmão. Se a gente não levar em consideração isso, nós vamos ter muitas dificuldades na interpretação do que estamos lendo na Bíblia. É a cultura. Aqui está a antropologia cultural dos povos bíblicos. Observe bem. A Bíblia fala de muitas culturas, e vou citar algumas delas. A cultura semítica, que envolve os hebreus, os cananeus, os ugaritas, todo aquele povo do Golfo Pérsico, está relacionada com a cultura semita. A cultura egípcia, a cultura grega, a cultura romana, a cultura babilônica e a cultura persa. Pelo menos 5 culturas, 5, irmãos, que impressionante. A Bíblia nos traz à tona. E aí, na medida que estamos lendo a Bíblia, temos que identificar que cultura eu estou lendo, que envolve, qual é o panorama cultural que envolve a leitura deste texto. A cultura grega, a cultura romana, a cultura semítica ou semita, a cultura babilônica ou a cultura persa. Porque isso vai nos ajudar a chegar aonde? Numa correta interpretação do texto. Se você lê o texto não levando em consideração o pano de fundo cultural, você vai interpretar na sua visão de brasileiro e ocidental. Aí dá problema. Na hora de uma correta interpretação. Irmão André, rapidinho, porque nós estamos aqui já a 25 e Sim, 28 minutos de terminar. uma coisa rápida. Então, pastor, tudo, quando a gente for ler um texto e for fazer um estudo, um sermonário até, né? A gente tem que levar Isto, tudo isso, o idioma, a em ocasião do texto, o lugar do texto, a cultura e os costumes. 100%. Isto, faça isso. Coloca um highlight ali, ó, ao redor, faz um retângulo. Chama atenção para o irmão não se esquecer. Isso é importante demais. Por isso, irmão, que é muito fácil, meus irmãos, nós ouvirmos um texto ser interpretado de inúmeras formas. E isso dá um grande problema. É raríssimo você ouvir um texto que envolva todos esses elementos que você vai ouvir de 5 pregadores a mesma coisa. Você não vai ouvir. Vai ouvir 5 interpretações diferentes. Alguns textos, sim, vão se dar a abertura de terem vários sentidos e várias interpretações. Alguns, mas a maioria não. A Então tudo, maioria, então só tá tendo pregação errada, então, pô. Tá escutando minha muita irmã, pregação errada, então? se a gente for avaliar, entenda-me bem, não é questão de querermos ser críticos. Uma Uhum. coisa é sermos críticos e outra coisa é sermos criteriosos. Sim, Eu sim. já vou entrar aqui em alguns exemplos de critérios que são ignorados na interpretação de textos bíblicos que os pregadores estão jogando e o povo aplaudindo e dando glória a Deus, aleluia, e não tem nada a ver. Deixa eu só fechar aqui a letra E, aí nós vamos entrar nos exemplos. Aí, os exemplos, eu acredito que vai deixar alguns de vocês um pouquinho perturbados, angustiados e tristes. Mas é normal, porque essa ciência pouquíssimo tem sido ensinada nas nossas igrejas. Eu conheço o Evangelho, né? Comecei a caminhar com Jesus há 55 anos atrás. Eu tinha os meus 14 anos. Nunca me esqueço, nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus, das igrejas batistas, das igrejas metodistas nos anos 70, 80 e 90, a matéria de hermenêutica e exegese não podia faltar. Era plano de estudo das revistas de escolas dominicais. Eu aqui tenho um armário com 1894 revistas da escola dominical, que vai de março de 1970 a abril de 2002.
Aí você vê a diferença que, com o passar do tempo, esse conteúdo de hermenêutica e exegese ele começa a ser diluído e, por que não dizer, desprezado. Vamos fechar aqui. Os costumes. Aqui dá problema. Gênesis capítulo 31, versículos 19, 30, 32 ao 36. Vamos ler esse texto? Esse texto dá problema. Uau! Esse texto dá problema. Pastor Luiz, Gênesis, que o senhor falou, Gênesis? Capítulo 31. Aham. Vamos ao capítulo 31. Vou esperar que todos cheguem no capítulo 31. E depois eu começo a falar os versículos que vamos discorrer neles. Gênesis capítulo 31. Todos encontraram o capítulo 31 de Gênesis. Isso, eu quero que todos estejam lá na medida do possível, por favor. Gente, estamos estudando algo que a maioria não está estudando, nem nos cultos das suas igrejas. Eu falo isso com carinho, com respeito, porque é uma matéria esquecida. Mas é altissimamente importante. Gênesis capítulo 31, versículo 19, 30 e do 32 ao 36. Vamos lá então na ordem. 31, 19 de Gênesis. Havendo Labão indo a tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Versículo 30. Versículo de número 30. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Versículo do 32 ao 36. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. 34. Mas Raquel tinha tomado os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre ele, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. 35. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. E o 36. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? E que tão furiosamente me tens perseguido? A tônica aí desse texto, ou desses versículos, prestar atenção: ídolos, deuses, ídolos, deuses. Número 1. Labão e toda a sua família não eram hebreus. Alô? Labão e toda a sua família não eram hebreus. Começa por aí. Eles eram semitas da descendência de Sem, mas eles eram ugaritas. Como é que eu sei disso? Quando eu vou lá atrás, na parte das genealogias, a partir do capítulo 4 de Gênesis. Aí quando eu começo a ler as genealogias, nós descobrimos que Labão vinha da tribo de Sem, obviamente, né, da parte dos filhos de Noé, Sem, mas eram ugaritas. Número 2. Os ugaritas eram pagãos, não conheciam o Deus único, o Deus vivo. Número 3. Abraão era ugarita também. Só que ele tem uma experiência direta, um conhecimento, uma revelação do Deus único.
Número 4, isso aqui é importante. A nação hebreia nasce com quem? Jacó e os seus 12 filhos. Quer anotar? A nação hebreia nasce com Jacó e seus 12 filhos. Não nasce com Abraão. Abraão recebe a promessa de uma nação. Essa é a diferença. Há uma diferença de quase 400 anos entre a promessa entregue a Abraão e a realização da nação sendo admitida ou passando a existir. E ela existe, começa a existir, entendo isso. A nação de Israel começa a existir, ela é estabelecida as suas bases através de Jacó e seus filhos. Mas escute, geograficamente, territorialmente, politicamente, quando exatamente nasce a nação de Israel? Quando Josué entra na Terra Prometida. Então, pastor, Luiz, a nação hebreia nasce com Jacó e seus filhos. Com Jacó e seus filhos? E seus 12 filhos. Mas ela se estabelece geográfica, política e territorialmente com a entrada de Josué na Terra Prometida. Entenderam? Quando Josué entra na Terra Prometida, o que ele faz? Ele distribui a nação de Israel. Então não foi quando Moisés resgatou, não? Não. Era o povo de Israel. Há uma diferença. Mas se separou, né? Se separou quem é quem. Entenda isso aqui. Uma coisa é a Bíblia dizer o povo de Israel, o povo. Mas quando eu digo nação, eu estou falando no âmbito geográfico e político, como disse o irmão André, porque aí se separam por tribos. E a tribo tal ocupa tal lugar, a tribo tal ocupa tal lugar. Tem aquele mapa, né? Os mapas bíblicos mostram a demarcação das 12 tribos, aonde cada uma das 12 tribos ocuparam o seu espaço, com exceção da tribo de Levi, que não teve direito a terras, porque era a tribo que recebeu o sacerdócio como herança, enquanto que Manassés, Efraim, que vieram de José, Isacar, Zabulon, Naftali, todas estas tribos foram estabelecidas dentro de uma linha territorial, entende? Então a nação de Israel, geopoliticamente falando, existe a partir daí. Mas vamos lá, vamos voltar aos ídolos. Nós estamos falando aqui de um costume semita, ugarita. Estamos falando de um homem que não conheceu o Deus de Israel. Estamos falando de Labão. Agora, olha que interessante. Aqui está dizendo, aqueles que ficassem com os ídolos, que no hebraico a palavra ídolos, quando você lê no texto hebraico, é terafim, não é? Terafim no hebraico quer dizer ídolos da herança. Ídolos da herança. Não eram qualquer ídolos. Que você chegava e adorava, você prostrava, não. Eram ídolos que diziam o seguinte, quem tiver posse desses ídolos tem posse da herança. É como seria algo nos dias de hoje, alguém roubar por antecipação o testamento do pai que não havia morrido. Que geralmente o testamento ele é aberto depois que o pai da família morre, não é verdade? Para então dividir a herança. Mas naqueles tempos, os testamentos não eram feitos de forma escrita. Entre os caldeus, entre os ugaritas, não era feito de maneira escrita. Era determinada através de um tipo de ídolos que quem os possuísse teria o quê? O direito de herança de todas as terras, de todo o gado, de toda a propriedade, de toda a herança de seu pai. E outra coisa, a riqueza naquela época, entre aqueles povos, não era avaliada por dinheiro ou por ouro. Anote isso aqui, nem era por dinheiro, nem era por ouro, era por terras e cabeças de gado, cabeças de jumentas, cabeças de camelos, cabeças de vacas, de bois. Desta maneira que era avaliada a riqueza. Por isso que Jó, você lê com atenção lá o capítulo 1 do livro de Jó, era o homem mais rico daquela região,
porque ele tinha uma quantidade louca de cabeças de animais. Jumentas, nem se falar. O homem era 78 vezes mais rico do que Bill Gates. Acredite você ou não. O patrimônio líquido de Jó colocado em dinheiro de hoje extrapolaria facilmente a 680 quinquilhões de dólares. Quinquilhões. Não dá para colocar na cabeça essa expressão. Não é nem milhão, nem bilhão, nem trilhão, nem quatrilhão. Quintilhões. Seria 1.258 vezes o PIB dos Estados Unidos, 2.839 vezes o PIB da União Europeia. O homem era podraço de rico. E depois que ele passou pela prova, vocês estão se lembrando? Perdeu tudo. Mas lá no capítulo 42, Deus restitui a ele. Aí ele teve 10 caquinhões, né? Exato. Ele ficou podraço de rico. Irmãos, imagina, o cara era rico. Depois da prova, ficou duplamente mais ainda. Sem palavras. Os milionários de hoje é tudo mendigos diante da riqueza de Jó. Nem Salomão teve a riqueza de Jó. Vocês acreditam? Foi o homem mais rico de toda a história bíblica. E muita gente... Salomão, caramba! Errado. Lê e estuda com atenção. Quem foi o camarada mais rico de toda a história bíblica? Aonde eu quero chegar agora? Agora nós vamos chegar ao seguinte. Quando se roubavam os terafins, se roubava a herança da família. Raquel era mulher. Me acompanha. Raquel era mulher. As mulheres na sociedade ugarita, na sociedade semita, não valiam nada. Mas tinham mulheres determinadas, mulheres destemidas, e Raquel era uma delas. Como ela sabia que ela não ia herdar nada do pai porque era mulher, o que ela decide fazer? O negócio é o seguinte: eu vou roubar os terafins. Vou ter o meu cantinho, vou ter o meu dinheiro, vou ter a minha parte na herança. E roubou. E o mais engraçado é que diz a Bíblia que Labão nunca soube que ela havia sido a que havia roubado os seus ídolos. E a Bíblia não dá detalhes, mas se acredita que grande parte da riqueza de Jacó, olha só, se você lê o texto você subentende isso, derivou-se da herança da parte de Raquel, ou seja, ela negociou com os terafins e, claro, lançou mão das cabeças de gado de seu pai, das terras. Então Jacó herdou praticamente tudo da parte de Raquel. Então Raquel e Jacó ficaram de boa, riquíssimos, riquíssimos. Isso era normal. Então os terafins, os ídolos, era a escritura de herança. Temos 10 minutos, vou mostrar agora outros textos que trazem uma boa dor de cabeça na hora da interpretação. Ageu 2:9, vamos lá. É outro textozinho. Ei, papai! E esse aí, olha, eu já estou ouvindo da boca de gente famosa escorregando feio em Ageu 2:9. Ageu 2:9. Mas o pastor, as 12 tribos nasceu daí dos filhos de Jacó? As 12 tribos nascem exatamente pelos filhos de Jacó. Livro de Gênesis, capítulo 49 e 50. Quando a senhora tenha um tempinho, leia esses dois capítulos juntos. O capítulo 49 e o capítulo 50. Por quê? Porque ali é Jacó, no seu leito de enfermidade, antes de partir, antes de morrer, está impetrando a bênção do Todo-Poderoso sobre cada um dos seus filhos e deixando claro que eles no futuro se estabeleceriam dentro de uma terra, de um território, né? Isso aconteceu 600 anos depois, que foi exatamente a Terra Prometida. Sim, sim. Que Josué introduz. Ageu capítulo 2, versículo 9. Mas depois que conhece a Cristo, os ídolos é quebrado, não? Como é que é? Depois que conhece a Jesus, os ídolos não tem mais. E por que ele obteve, igual no caso de Jacó? Eu vou repetir. Nem Jacó, nem Labão, ninguém ali conheceu a Jesus. Mas depois então, não?
Jacó teve que ter uma experiência com Deus. Lembre-se que essa experiência acontece em Gênesis capítulo 32. Só a partir do capítulo 32, quando o anjo luta com Jacó, é que ele muda de mentalidade. Mas antes não. Sim, Antes é um Jacó carnal, é um Jacó difícil, é um Jacó pagão, é um Jacó testarudo, é um Jacó cabeçudo. Mas a mudança de Jacó se dá a partir, anote isso, do capítulo 32 de Gênesis. Nós ainda estamos no capítulo 31, entende? Então é no capítulo seguinte que aí passam 9 anos. 9 anos na história, que aí ele vai ter uma experiência de conversão com o próprio Deus. Vamos sim. lá, Ageu capítulo 2, versículo 9. Esse texto aqui é usado pela grande maioria dos pastores, pregadores pentecostais, quando está descendo o poder de Deus na igreja. Bum, aquela coisa linda, maravilhosa que nós temos o hábito, né? Nós pentecostais. Aí eles gritam, né, com a pleno pulmão: irmãos, o que está acontecendo aqui é isso aqui, ó, é Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E a igreja aplaude, levanta, dá 180 glórias a Deus e 1320 aleluias, querendo amparar a veracidade deste texto para aquele momento que está ali acontecendo. Totalmente errado. Esse texto é um texto de cunho profético, apontando para o futuro. É o chamado textos de profecias messiânicas. Vamos estudar isso na matéria de escatologia, que está se aproximando. Vamos estudar 3 módulos seguidos. Meu Deus, então tá tudo errado, então? Que a gente Calma, minha escuta irmã. as Fica pregações tranquilo. Ó, do respira. Ó, passado. irmã, respira. Ó, Pastor, meu conta de 1 a Deus. 70. Ó, escute, minha irmã. Respira fundo. 3 vezes. E conte de 1 a 77. Senhor da glória, meu Preste Deus, estou atenção. passada. Preste atenção. Todos, se quiserem anotar, façam questão de anotar. Calma. Eu vou lançar de hoje até a próxima aula uns 10 textos usadíssimos que não tem nada a ver com a correta interpretação bíblica, irmãos. Que nós estamos usando isso aqui, hermenêutica. E quando você usa hermenêutica, abre o panorama. Uau! Eu pensava que era isso e não era isso. Rapidinho, irmão André, porque nós estamos no final, porque eu preciso desenvolver bem isso aqui, Não rapidinho. vou falar muita coisa, não. No caso, essa glória da segunda casa está falando sobre a glória vindoura de Jesus, algo do tipo ou não? Ou já foi? Sim, sim. Agora o problema é que nós não, a maioria não identifica quando vai ser isso. Perfeito, é algo assim. Mas a maioria, lhe garanto, não consegue identificar. Por quê? Porque não estudou hermenêutica para identificar. Agora vamos a alguns detalhes. Ó. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Estão me acompanhando? Última e primeira. Se está falando de uma última, isso quer dizer que no meio do caminho, esta casa, vamos descobrir que casa é essa. Ela foi antecedida por outras, a ponto de chegar à primeira. Estão me acompanhando? Então, a última e a primeira. Última e a primeira. Aí no meio tem um caminho a ser percorrido. Vamos descobrir esse caminho. Como é que funciona esse caminho? Mas está dizendo que a glória desta última casa, vamos descobrir que casa é essa, ela será maior do que a primeira. E vamos descobrir qual é essa primeira e qual é essa última casa. Diz o Senhor dos Exércitos: e neste lugar darei a paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Primeira pergunta: que casa está se referindo o profeta Ageu? Para você descobrir a casa, preste atenção, isso aqui é regra da hermenêutica. Todo texto precisa de um contexto. O que é o contexto? Já vou adiantar você. São os versículos que estão antes e depois. Geralmente 5 versículos que estão atrás ou 5 que estão depois. Se está finalizando um parágrafo ou um capítulo, procura andar para trás. E aí você vai descobrir
ali dentro da discriminação dos textos que estão antes, Falando é do segundo templo, não, pastor? não. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos devagar. Indo devagar a gente chega. Presta atenção. Se você vai a Ageu 2:3, você descobre a que se refere. Ok, irmão André está correto, se refere ao templo. Mas olha só o que diz Ageu 2:3. Quem entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Vamos lá. Primeira casa. Já sabemos que casa é o templo de Israel. Corretíssimo, André. Casa aí é o templo de Israel. Então temos que aprender na história bíblica quantos templos na linha do tempo a nação de Israel teria. Primeiro templo, Templo de Salomão, construído e fundado em 970 a.C. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículos do 1 ao 3, diz ali a narrativa do fogo de Deus, da glória de Deus. Depois que Salomão orou, caiu e veio a inauguração do primeiro templo. Está bem claro, a glória de Deus cai em cima do primeiro templo, da primeira casa. Anotou? É a isto que Ageu está se referindo. A glória desta última casa, ou seja, do quarto templo, será maior do que a que caiu no primeiro templo, o templo de Salomão. Oh, tá anotando? Interessante você anotar. Segunda casa, esta que Ageu está se referindo. Perfeito, irmão André, maravilha. Essa é a segunda casa. Mas essa é a segunda casa levantada por quem? Zorobabel, em 516 a.C. E aí? E a primeira casa, o primeiro templo, o que aconteceu? Foi destruída pelos babilônios em 586 a.C. por Nabucodonosor II. Então, a primeira casa, o primeiro templo, durou de 970 a 586. Em 586 a.C., os babilônios, por Nabucodonosor II, entram em Jerusalém, arrebentam com tudo. Passam-se anos. Há um edito que permite a reconstrução da cidade, dos muros de Jerusalém e do templo. Mas quem vai na frente para começar esse processo de reconstrução? Zorobabel. Então, Zorobabel, em 516 a.C., já levanta a segunda casa. É exatamente o assunto que ele está falando aí no capítulo 2 de Ageu. Mas vem o terceiro templo, mas anote, o segundo templo ainda, o de Zorobabel, foi remodelado anos depois por Herodes o Grande. Este templo é o templo que Jesus entrou. O mesmo de Zorobabel, só que remodelado, ampliado por Herodes o Grande. Isso perto do ano 6 a.C. Esta segunda casa, que é o mesmo templo de Zorobabel remodelado por Herodes, é destruído em 70 depois de Cristo pelos romanos. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Então, a segunda casa foi destruída. Mas a terceira casa está para ser levantada. Nossa irmã Monique falou em Israel, e eu acredito que ela tenha visto o movimento da reconstrução do terceiro templo, que os messiânicos, os judeus messiânicos estão se movendo para levantar. E sabe quando vai ser levantado o terceiro templo? Pelo anticristo, por um acordo de paz que vai haver. O anticristo vai promover, isso aqui, Sim, um acordo de paz entre árabes e israelenses. E lá no monte do Domo da Rocha, ou da Mesquita de Omar, do ladinho tem um terreno amplo. Ali em cima daquele terreno vai ser construído o terceiro templo. Vamos recapitular rápido, porque nosso horário já estourou. A primeira casa, a glória de Deus desceu. A segunda casa não desceu, foi a águia romana. Segundo a história, né? A águia romana foi colocada em cima da entrada do templo de Jerusalém. No terceiro templo não vai estar a glória de Deus, vai estar o próprio anticristo, que vai profanar na segunda metade da tribulação com uma porca sendo sacrificada na tampa da Arca da Aliança. Então sobra o quarto templo. E aonde vai ser construído o quarto templo? O anticristo
no momento que ele é derrotado, quando Jesus retorna em Jerusalém, no final da grande tribulação, ele é lançado direto no lago de fogo e enxofre, não é? Que seria a primeira e a segunda besta. Sim. Jesus amarra Satanás por 1000 anos, olha que coisa linda. E Jesus vai tomar 30 dias para julgar as nações sobreviventes da grande tribulação, e ele vai gastar 30 dias, melhor dizendo, limpando o templo, o terceiro templo, e vai convertê-lo em um templo do milênio. Aí a glória de Deus volta para o Amém. quarto templo. Então não tem Entenderam nada a isso? ver com o que eles falam, tipo, não tem nada a ver a pregação, então eles Eles profetizam. meio que profetizam bênção, né? Exato, eles profetizam. Meu Deus, tô Irmãos, não se passada. usa hermenêutica. Irmãos, eu falo isso com, minha cabeça lateja de dor, de tristeza. Eu literalmente choro. Eu não sou melhor do que ninguém, irmãos. Esta matéria nós estamos estudando há 50 anos. E é tão triste dizer que esta matéria está sendo esquecida desde a metade dos anos 90. Então é Só errado, né, pastor? É errado eles profetizarem esse tipo de. não tem aplicação prática. Deixa eu terminar a última, para Tá. fechar. Aí, na próxima aula eu vou descarregar uma quantidade de textos que você vai dizer, papai do céu, onde eu estou? Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Mais uma. Calma, meus irmãos. Você não está entendendo essa matéria. Essa matéria é a chave da correta interpretação do texto bíblico. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Os pregadores da prosperidade são amantes desse texto. Ih, gente, pensa num texto que os pregadores da prosperidade usam. Deuteronômio 28, 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não de baixo, quando obedeceres os Pastor, mandamentos do Senhor teu Deus. qual é o capítulo? Qual é o capítulo? 28, 13. 28, 13. 28, 13. Vou repetir de novo, olha lá, em alto e bom som. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não de baixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Aí os pregadores da prosperidade, ei, você aí, meu irmão, você é cabeça, Deus vai te prosperar, Deus vai te fazer gigante, você vai derrubar gigante ali, acolá, você vai ter, você é cabeça, tá aqui, tá escrito, é promessa de Deus para você. Errado. E, escute, a Bíblia tem 6.286 promessas, vou repetir, a Bíblia tem registradinha, catalogada, 6.286 promessas. Tem promessas que Deus dá só para Israel. Só para Israel, para ninguém mais. Tem promessas que é para Israel e para a igreja. E tem promessas que Deus só dá para a igreja. Anotou? Vou repetir. Tem promessas que Deus dá para Israel, para ninguém mais. Afora. Ninguém mais entra no benefício dessas promessas. Tem um segundo grupo de promessas que Deus dá para Israel e para a igreja ao mesmo tempo. E tem um terceiro grupo de promessas que é só, única e exclusivamente para a igreja. E esta aqui, Deuteronômio 28, é um grupo de promessas para quem? Só para a nação de Israel. Não se aplica nenhuma delas à igreja hoje. Mas a igreja aí nesse contexto, a igreja somos nós, que está Preste querendo atenção. dizer? Ah, Aqui, este texto está sendo dirigido para Israel. sim, A sim, igreja pro não povo de pode, Israel. a igreja não pode contextualizar esse texto para ela Sim, nos sim, dias de hoje. Não pode. sim. E sabe como eu posso afirmar isso sem medo de errar? Se essa promessa fosse contextualizada para a igreja, Jesus, anote, Jesus, o apóstolo Paulo e os 4 apóstolos, Pedro, Tiago, João e Judas,
reconfirmariam essas promessas nos seus escritos. E nós não vemos em nenhum momento nos evangelhos Jesus reconfirmando essas promessas para a igreja. Não vemos em nenhum momento o apóstolo Paulo, nas suas 3 epístolas, reconfirmando essas promessas. E muito menos, em nenhum momento, lemos Pedro, Tiago, João e Judas reconfirmando essas promessas para a igreja. Qual é a conclusão que nós chegamos? Promessas voltadas para a igreja. Aqui, as promessas é para a nação de Israel, sabe para quando? No milênio. Quando Jesus estiver governando 1000 anos sobre o planeta Terra. Porque a nação que vai governar sobre todas as nações do planeta Terra, sabe qual será? Israel. Israel. Está dizendo, Israel, o Senhor te porá por cabeça, tu vais ser a chefa de todas as nações do planeta Terra. Não serás por cauda, não serás mais pisada, perseguida, humilhada, criticada, não, vai estar por cima. Glória a Deus. Aleluia. Então, tudo que está acontecendo hoje, a humilhação de Israel ao longo dos séculos, é para que esta promessa seja cumprida em cheio na pessoa do governo milenial do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, coisa linda. Amém. E os pregadores tiram fora de contexto. Exato, meu Deus. Aí tem que voltar a estudar, ué, pastor. Para terminar, para deixar você perturbadinho agora. A parábola do trigo e do joio. Nossa, Deus, velho. Não tem nada a ver com crente fiel e crente infiel. Ai, Senhor. É judeu fiel e judeu infiel. Por quê? Eu vou mostrar a vocês isso. Lá dentro do Antigo Testamento. É isso. Porque Jesus está falando a judeus. Nós temos que ficar ligados. Quando é que Jesus está falando para os judeus? Quando ele está falando para a igreja e quando está falando para os dois ao mesmo tempo? Nós não estamos ligados. É porque fala da colheita, né, pastor? Mas nós temos que entender o contexto. O problema é nós não prestamos atenção só nos chama atenção o texto. Mas se você presta atenção no contexto, você descobre, caramba, essa palavra aqui não é para a igreja, é para a nação de Israel. Trigo e joio, está ligado com a nação de Israel, 100%. Aí está falando do judeu fiel e do judeu infiel. Vou parar por aqui, para você dormir em paz. Prepare-se. Você vai dizer, pastor, estou ensinando heresia. Não estou ensinando heresia, irmãos. Eu vou recomendar a vocês excelentes livros da área de... Eu vou colocar hoje, vou postar hoje para você dormir bem, tá? Você pode comprar esses livros no Amazon. São livros que vão variar entre 18 a 60 dólares. Livros excelentes sobre hermenêutica bíblica. Se você quer entrar a fundo nesse assunto, a fundo. Isso aqui, irmãos, é 10% só. Então, 10%. Para pregar bem, tem que, né? Para ser um bom pregador. Conhecer a hermenêutica e exegese e a homilética, que é outra matéria que nós vamos estudar, a arte de preparar sermões. Tranquilo, irmãos? Meus irmãos, Deus falou alguma coisa com vocês nessa noite ou não falou? Ixi! Se não falou, vamos fazer o convite aqui para alguém se converter. Ixi! Aí eu vou pedir o pastor Francisco fazer o apelo, né? Mas eu acredito que não há necessidade, que nós começamos a entender que para entrar dentro da casa temos que ter uma chave, na verdade. Para você entrar na sua casa, temos que entrar com uma chave, seja ela chave física ou chave digital. Para nós entrarmos nos mistérios do reino de Deus, nós precisamos também de uma chave. E essa chave chama-se hermenêutica e exegese. Eu tenho certeza que depois dessa matéria, ainda que seja um princípio, a sua cabeça para ler e estudar a Bíblia vai ser outra completamente diferente. Não porque eu seja melhor do que ninguém. Ora, esse ou que tem mais vocês... 6 aulas ainda, né, pastor? Vão ser 8. E ainda vão ser pouco. Mas aí agora, quando escutar uma pregação, como é que faz? Vou ficar escutando e falar, tá errado isso? A irmã vai ter uma peneira aqui dentro da cabeça, uma peneira. Sabe o que é uma peneira? Você vai ter uma peneira. Não, aí vai falar peneirar. que eu tô endemoniada, né? Porque é isso que eles falam, né? É daí para baixo. Fica tranquila, irmã. Guarda para si, guarda para si. Porque se a senhora for fazer comentários, vão pensar que a senhora tá ficando doida, louca. Mas quem estuda, entre aspas, parece que tá ficando meio louco. Mas não é isso não, irmãos.
Nós ficamos igualzinhos aos irmãos de Bereia, lá em Atos capítulo 17. Ouviram Paulo e Silas. Aí os tessalonicenses. Mas os bereanos, sabe o que eles faziam? Isso aqui, ó. Uau! O que Paulo e Silas estão pregando está aqui, ó. Eles conferiam. E hoje a igreja está dando aleluia, glória a Deus para tudo. Aleluia! Glória a Deus! Sem conferir no que a Bíblia diz. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus? 10h15. Rapaz, nós não temos esse tempo de aula. Terminamos às 10. Mas hoje nos extrapolamos um pouquinho. Nos perdoem. Deus falou e continuará falando. Muito obrigado a vocês que puderam estar aqui. Irmã Monique. É só o começo, irmã Monique. Tranquila, irmã Monique. É só a segunda. Na terceira aula vai queimar. Vai queimar a mente, vai queimar o peito, vai queimar o coração, vai queimar tudo. Eita. Obrigado, irmã Camila. Foi difícil, mas a senhora chegou. E Jesus vai recompensar o seu esforço. E a senhora está aí agarradinha conosco e a senhora vai chegar até o fim em nome de Jesus. Obrigado, pastor Francisco, Amém. irmã Jocélia, André, Jonathan, os pastores Claudiano e Larissa. Hoje não vimos os nossos irmãos, né, com vídeo lá com um pouquinho de dificuldade, mas na próxima estaremos, se Deus quiser, nos reencontrando. Pastor Francisco, por favor, e já está com o áudio aberto. Pastor Francisco está bonito, né? Sabe por quê? Jesus cuida dele, a esposa cuida dele, e ele também se cuida, né? Por isso que ele tá bonito, né? Sempre bem elegante e agora com esse fone aí na cabeça, papai do céu. Nem Steven Jobs, com todos os inventos da Apple, teve tão bem equipado. Pastor Francisco, nosso querido amigo, servo de Deus, temos tido uma honra muito grande em tê-lo aqui conosco, né? Não são muitos pastores que estão estudando, mas somos privilegiados quando temos os pastores, né, estudando conosco, porque querendo dizer que querem continuar avançando no conhecimento bíblico. Pastor Francisco estará então, por favor, nos despedindo com a palavra de oração e de agradecimento. Vejo vocês na próxima semana, dia 27 de janeiro, finalzinho do mês, na nossa terceira aula. Os alunos que já fizeram os seus pagamentos, meu muito obrigado, de coração. Deus muitíssimo vos abençoe. Os que ainda não fizeram, tem até o dia 31 para fazê-lo. Se você se esquecer, ganhará a multinha dos $10, a menos que você nos avise justificando o seu atraso. Pastor Francisco, por favor, orando, agradecendo a Deus pela aula de hoje. Querido Deus, bondoso e eterno Pai, no nome de Jesus, nós Graças te te damos, louvamos. Deus. Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Aleluia, Deus. Mais um dia de bênção, de paz, de provisão que o Senhor nos deu, nos Graças te proporcionou. damos, Deus. A Obrigado. oportunidade de estarmos juntos nesta noite para aprendermos Aleluia. um pouco mais da Tua palavra. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, desta aula, ó Deus, dessa escola, abençoando também Glória a nosso Deus. querido pastor e o nosso professor Luiz Prestes, juntamente com toda a Aleluia. sua família. Que Glória a a boa Deus. mão do Senhor seja estendida sobre a sua casa, ó Deus, lhe dando aquilo que o Senhor, ó Deus, tem preparado para eles. Pai querido e eterno, Aleluia. abençoa grandemente, Senhor, as nossas vidas. Nos dá uma noite de sono abençoados. Querendo o Senhor, querendo Deus, querendo o Senhor, estaremos aqui, ó Deus, na próxima aula, para juntos estaremos aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Senhor, muito obrigado por tudo, pela Tua presença na nossa vida, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Nós teríamos que determinar os exercícios, veja bem aqui, vou ser bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Na página de número 11, para terminar, rapidinho, página 11 e 12. 11 e 12. Nós temos aqui 10 exercícios. Isso vai obrigar vocês a lerem um pouquinho à frente da apostila, ou seja, minha orientação. Leiam a apostila da primeira da página 1 à página 10. Da 1 a 10 com atenção, né? Alguma coisa já estudamos, alguma coisa ainda não estudamos, mas é importante que você leia e faça, se possível, por favor, os exercícios da página 11 e 12. É de múltipla escolha, mas você tem que ler. Se você não ler da página 1 à página
11, melhor dizendo, você vai ter dificuldade em saber a resposta correta, né? É só assinalar a resposta correta aí nos parênteses, com um X, não com 2, não com 3, tá? Repito, página 11 e página 11, da número 1 a número 10. E aí na próxima aula já vamos corrigir. Mas repito, você tem que ler da primeira página até a página 11 e aí você vai encontrar facilmente todas as respostas. Perfeito? Continuamos então na próxima aula. Muito obrigado. Dia 27 de janeiro estamos aqui de volta. Nosso lema para terminar a nossa aula: seriedade. Serenidade. Seriedade, compromisso. Compromisso, seriedade, Disciplina. disciplina, Seriedade. seriedade, Compromisso. Disciplina. Seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, desse tamanhão no coração de vocês. Vejo vocês próxima terça, dia 27, no mesmo horário. Jesus abençoe a todos. Uma ótima noite de terça-feira, ótima abençoada semana. Amém. Daqui a pouquinho vai estar colocada a aula gravada lá no link do grupo. Se você quer rever a aula, só clicar. Dentro de 1 hora, como máximo, já vai estar lá para disposição de Manda todos os livros vocês. lá também. Os livros, maravilha, André. André é fantástico. André é um secretário eficiente. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Até a próxima Amém. terça. Paz, shalom.